Hallo pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí de volta ao canal Deutsch und Deutschland. Eu sou a Ingrid Lenk e juntos a gente vai aprender um monte de coisas legais. Hoje o nosso tema são graduierende Adverbien. Sim, advérbios de graduação. O que é isso? Como usar e como interpretar tudo isso? Fiquem aqui que eu já volto. Então, gente, vamos ler primeiro esse texto juntos, tá bom? Olha lá, é um diálogo, a gente percebe esse diálogo pelas bolinhas laranja e azul. Vamos lá. Hallo Annette, du siehst aber müde aus. Ja, heute war ein besonders anstrengender Tag. Es gab ziemlich viel zu tun und dann waren auch gleich noch 2 Kolleginnen krank. Das ist immer sehr stressig. Du Arme. Na dann, schönen Feierabend. Ja, só lembrando que é do arm, não é de braço, não é de pobrezinha, do arm, é de arm também é pobre, né? Em letra minúscula. Então a gente viu que, por que tá em negrito aqui besonders, ziemlich viel, sehr stressig, besonders anstrengend. Essas palavrinhas são adjetivos? Não. Elas são esses graduierende Adverbien que eu coloquei aqui no título do vídeo. O que eles fazem com a frase? Eine Aussage verstärken. Eles vão deixar mais forte. Eles podem também deixar mais fraco. A gente vai ver isso no final do vídeo. Fiquem aqui comigo. Quais são eles? O sehr, o ziemlich e besonders. Tá, professora, mas qual a diferença deles para um adjetivo? A diferença é que a gente não vai decliná-los. Então vamos lá. E onde eles vêm aqui? Qual é a posição deles na frase? Vamos dar uma olhada? Ó. Heute war ein besonders anstrengender Tag. O anstrengender eu declinei, ou o ER ali, ein anstrengender Tag. Olha lá, posso falar, hoje foi um dia difícil. Heute war ein anstrengender Tag. Ein besonders anstrengender Tag. Olha como eu reforcei, deixei mais forte. Olha lá, es gab viel zu tun, tinha muito para fazer. Es gab ziemlich viel zu tun. Das ist immer stressig. Das ist immer sehr stressig. Olha lá, também deixei. Ele não declinou, tá? Mas e a posição deles? Vocês já sacaram a posição deles? Vamos ver? Então vamos fazer um exercício junto. Nós temos aí, ó, o sehr. Onde é que eu coloco ele na frase? Ich finde es sehr schön. Ich finde es sehr schön, dass wir uns immer treffen, né? Que a gente sempre se encontra. E o 2, o 3 e o 4. Um minutinho, vocês podem clicar aí a tela. Peço para vocês, assim que também funciona meu curso, eu peço para vocês clicarem, lerem, fazerem, ouvirem, responderem. Vocês têm que, vocês já sabem, vou puxar a orelha de vocês, serem alunos ativos aqui no curso, tá bom? Então vamos lá, pequena pausinha aí. Dê uma olhada, pensem aí onde vocês colocariam o besonders, onde vocês colocariam o ziemlich e o sehr nas frases 2, 3 e 4. Pausieren Sie bitte das Video. Vamos dar uma olhada se vocês acertaram? Então seria aqui, gente. Olha lá. Es gefällt mir besonders gut, dass du kochen kannst. Es ist ziemlich schade, dass bla bla bla. Es macht mich sehr traurig, dass bla bla bla. A professora então vem sempre antes do verbo? Sacaram, mataram, tá bom? Então é assim, gente, é simples. Vocês já ouviram bastante esse sehr, então aparece em todo lugar. Agora o besonders, o ziemlich. Cuidado, besonders não é besondere. Besondere é especial. Aqui é o especialmente bem, especialmente tarará, tá bom? Vamos agora, olha lá. Das ist zu teuer. Esse zu é que é caro demais. Esse zu a gente também, eu tô falando aqui que muita gente fala, é uma preposição do dative, eu tenho que ali declinar, não. Aqui ele também vai dar uma Verstärkung, vai reforçar o teuer. Mas o zu sempre é negativo. Se é caro, aqui vira caro demais. Se é bonito, vira bonito demais. Até o bonito demais é ruim, né? Agora, se eu quiser usar isso com viel, eu posso falar das vezes viel zu teuer. Aí é caro pra caramba, né? Dá pra falar? Dá pra falar. É uma expressão que os alemães falam bastante, tá bom? Eu vou colocar aqui um link sobre a diferença do viel e viele, né? Que vocês às vezes me escrevem coisas como ich habe viele Zeit, porque vocês falam Zeit é feminino, eu vou declinar o viele. Mas aí eu posso pegar o tempo? Não posso. Ah, já dei uma dica aí. Mas
Ich habe viele Äpfel, eu tenho muitas maçãs, aí dá. Então, eu vou explicar direitinho a diferença no viele e filha nesse vídeo, que vai estar lá no final o link para vocês do vídeo. Vamos ver outros, né? Total, total gut, richtig toll, echt schön, extrem prima, ou seja, total, richtig, echt e extrem também são aí advérbios de graduação que vocês podem usar pra caramba. Total e extreme são mais gíria da galera, não dá pra escrever isso, principalmente em textos oficiais, eu não colocaria. Os outros tudo bem, tá bom? Agora vamos dar uma olhada também em alguns advérbios de graduação que fazem com que a gente deixe mais fraco aquilo que a gente quer dizer. Como é que vai funcionar isso? Olha lá. Abschwächung, né? É o contrário do Verstärkung. Schwach é fraco, stark é forte. Como o kaum, kaum é quase nada. Olha lá, sie hat kaum etwas gesagt. Ela quase não falou nada. Olha lá, o que mais que a gente tem ali? Ich treffe ihn relativ häufig. Se a gente tinha que eu encontrava com muita frequência, agora relativamente com frequência. Eu deixei uma baixadinha nesse com frequência, tá bom? Outra coisa aqui, ich möchte den Rock etwas kürzer. Esse etwas também não é que eu quero bem mais curto. Ich möchte den Rock kürzer. É só um pouquinho, alguinho, etwas, né, mais. Então ele dá uma amenizada aí no nosso adjetivo. O local vocês já adivinharam, é antes do adjetivo, como o de Verstärkung, ou de reforço, né, de deixar mais forte. E aí, gente, vocês gostaram? Vocês acharam difícil? Vocês já usavam isso dessa forma? Vocês já tinham sacado isso tudo? Deixa aí seu comentário. Gostaram? Querem contribuir com o canal? Sem pagar um centavo. Fácil, deixa o seu like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Tenho certeza que juntos a gente vai turbinar o seu alemão. Se você é um aluno com dedicação, se você não acha que você vai aprender alemão só com um videozinho de 1 minuto, só com 3 minutos por dia, só com 10 minutos por semana, aprender dormindo. Se você acreditou, queria acreditar nessa ideia, sinto informar-lhe que não vai dar. Mas com um pouquinho de graça, um pouquinho de videozinho aqui do nosso canal, um pouquinho do meu Instagram, então vão lá, ó, no Instagram. Vão dar uma olhada nos meus cursos. Gente, na verdade, os meus cursos são maravilhosos, eu sei disso, tenho certeza disso, de tanto feedback legal e por receber os textos dos meus alunos para eu corrigir por WhatsApp. É maravilhoso, todo mundo escrevendo bem, todo mundo caminhando, então fica aí a dica, dê uma olhada nos meus cursos também, tá bom? Os links estão todos aí para você. Um beijo, cuide-se, obrigada.